E eu queria me deter no primeiro versículo e vou ler novamente. O versículo 13 diz: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E agora eu vou trazer para a nossa realidade como nós nos preocupamos com o que as pessoas pensam a nosso respeito, não é verdade? Como essa pergunta, ela lateja dentro de nós, mesmo que não tenhamos coragem de dizê-la. Como a gente se preocupa com a opinião das pessoas. E como as pessoas têm o poder e a capacidade de mexer com o nosso interior a partir de uma palavra mal colocada. Não é verdade? Pessoas que amamos, então, têm uma capacidade de destruir a gente com uma palavra. E se uma pessoa de quem você tem grande consideração ou espera uma opinião positiva, vira para você e diz alguma coisa que você não estava pronto para receber, ou coloca para você uma característica sua que você não estava muito afim de descobrir ainda, você perde o chão. E sem perceber, nós andamos todos os dias, nos movemos, realizamos, construímos, sonhamos, edificamos, nos aproximamos de pessoas, assumimos posições, sempre pensando na opinião dos outros. Ou é só comigo? Quantas mulheres aqui presentes trocam de roupa 3, 4 vezes antes de sair de casa? Ou pelo menos planejam as mudas 3, 4 vezes no dia anterior para depois deixar pronta que você vai usar. Não, gente, vamos com sinceridade. Muito obrigada, não me deixaram sozinha nessa. E aí meu marido diz assim: Melissa, vocês se vestem umas para as outras. Tá bom, minha filha, ele diz, tá bom, minha filha, vamos embora. Mas é verdade, a gente está preocupado com o que a outra vai dizer. E se a gente usa uma roupa, encontra com os amigos, as amigas, os irmãos, e ninguém diz nada daquela roupa, provavelmente a gente vai usar ela nunca mais. De tão preocupadas que nós somos com a opinião das pessoas. E os homens não ficam de fora. Pode não ser com roupa, mas é em relação ao trabalho que você realiza, em relação à maneira como você se posiciona com sua esposa, você espera um feedback. E sempre nós estamos dependendo da opinião das pessoas. E como elas são preciosas para nós. E como nós moldamos a nossa vida e pautamos as nossas próximas escolhas nessas opiniões e nessas palavras. Quantas pessoas pararam sua história por causa de uma opinião contrária? Quantos de nós aqui talvez tenhamos desistido de sonhos por causa de palavras mal colocadas? Uma pessoa chegou para você e disse assim: olha, não tá bom isso aqui não, é pronto, você desistiu. Nicole saiu, ela está aqui? Foi buscar. Aproveitar. Nicole estava fazendo um curso de ilustração. E aí ela está aprendendo a desenhar, né? Mas é um sonho dela desenhar. E aí a gente fez um esforço essa semana para levar ela para um curso. Está ali ela escondida, querendo vir. E a gente fez um esforço para levar ela para esse curso. O curso era a semana toda, de 10 a 1 da tarde. E ela entrava 1h20 aqui no 7 de setembro, no colégio. Imagina a loucura que foi para ela ir para esse curso. E aí a primeira experiência dela com nanquim foi bacana. Os primeiros riscos, os primeiros desenhos. E quando eu cheguei para pegar ela: mãe, não gostei de nanquim. Aí eu disse: por quê, filha? Mãe, não sei usar aquilo, mãe, é muito ruim, mancha e borra tudo. E a minha mesa foi a única mesa que ficou suja de todos os alunos do curso. E aí eu disse: filha, relaxa, você vai aprendendo aos poucos. Aí ela me mostrou alguns desenhos e me mostrou o último. E o último, gente, estava lindo. Lindo mesmo, não era coisa de mãe babona, não. Estava tão lindo que quando eu postei no Instagram, meu cunhado lá de Juazeiro disse assim: eu boto 100. Mas o fato é que eu podia ter dito: filha, vamos melhorar, né? Mas eu entendi que ela precisava daquela palavra de incentivo.
E eu estou acreditando que se ela ouvir essas palavras de incentivo, isso vai levar ela à realização do sonho dela. Mas o fato é que nós temos parado por causa da opinião das pessoas. E às vezes nós pais não sabemos lidar com os nossos filhos nesse quesito. E a gente diz assim, deixa de ser burro, menino. E a gente diz assim, você é muito desobediente. Você é mentiroso. E sem perceber, a gente está gerando palavras tão pesadas e tão verdadeiras e reais na alma das pessoas. E a gente depois não sabe por que as escolhas posteriores foram tão ruins. Mas o fato é que nós somos assim, mas não devíamos ser. E nesse primeiro versículo, Jesus, que surpreendente, né? Jesus se vira para os seus discípulos e pergunta, o que as pessoas dizem de mim? Mas diferente de nós, Jesus não estava interessado, nem preocupado na opinião das pessoas em relação a ele. E aí eu queria que você voltasse comigo para Mateus 4, para você perceber por que Jesus não estava interessado na opinião das pessoas. Nós vamos ler primeiro o 3, do 13 em diante, depois a gente vai para o 4. Então, Mateus 3, verso 13, depois a gente entra no 4. E diz assim no 13, então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. E João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quem conhece esse texto sabe que Satanás ainda por 2 vezes tentou Jesus, perguntando se ele era mesmo o Filho de Deus. Então, por que Jesus não estava interessado na opinião das pessoas? Porque aquilo era precioso para ele. Porque Jesus sabia quem ele era. Quando a gente lê aqui no final do capítulo 3 de Mateus, o próprio Deus afirmou a identidade de Jesus. Quando disse, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. E logo em seguida, Jesus foi provado a respeito dessa mesma identidade revelada por Deus e ele não foi dissuadido dela. Porque ali no deserto, por 3 vezes, Satanás questionou a identidade de Jesus e Jesus, posicionado, porque sabia quem era, disse, não, não, Satanás, e não, eu sei quem eu sou. Foi o Pai quem me revelou. Eu sou o Filho de Deus. Então Jesus não perguntou para os discípulos porque ele precisava de afirmação na sua identidade. Diferente de nós. Nós, queridos, só nos preocupamos tanto com a opinião das pessoas, porque no fundo nós não sabemos quem realmente somos em Deus. Porque quem sabe quem é, não para diante da opinião de ninguém. Quem sabe a que veio e tem de Deus uma palavra, não é dissuadido diante das circunstâncias, nem diante da opinião contrária de ninguém. Sabe, quando a gente começou a sair das 4 paredes e servir pequenas igrejas, a gente chegou numa igreja em Natal para ministrar uma escola, e aí o pastor era nosso amigo, sentou com a gente no almoço e disse assim, queria conversar com vocês. Aí eu digo, pois não, pastor. Aí o pastor disse assim, não, é que eu recebi uma ligação de Fortaleza e disseram para mim que vocês 2 agora são anti-igreja. Aí eu virei para o pastor, aí eu disse assim, pastor, eu não tinha ido com as crianças, sabe, nessa ocasião. Eu disse, pastor, deixa eu lhe perguntar uma coisa, o senhor acha que eu teria saído da minha casa,
deixado minhas filhas pequenas com a minha mãe para vir treinar a sua igreja se eu fosse anti-igreja? Aí ele parou, pensou e disse: não, filha, eu sei quem vocês são. Eu disse: amém, pastor, obrigada. Mas o fato é que aquilo foi logo quando a gente começou a se mover para capacitar outras igrejas. E existia no nosso coração um desejo ardente de viver reino. De sim congregar, mas viver reino também. De sim viver uma realidade de igreja local, mas poder estar junto com outras denominações também e outras igrejas. Mas isso é muito difícil na cabeça da maioria. E aquela palavra podia ter sido decisiva, não podia? Aquela palavra não foi fácil de ouvir, gente. Alguns amigos mais próximos e que vivem conosco desde aquela época, sabem como não foi fácil ouvir essa palavra. Poxa vida, todo um esforço, toda uma dedicação. E aí você ouvir uma palavra dessa. De alguém que se deu o trabalho de fazer uma ligação para Natal. Poxa. Mas graças a Deus, porque a convicção de quem éramos e do que estávamos fazendo, de uma palavra que tínhamos da parte de Deus, não nos moveu. E nós continuamos. Mas o fato é que nós somos uma exceção. Nesse aspecto, a gente é exceção. Porque muitos, e não estou falando sem conhecimento de causa, muitos conhecidos nossos já pararam por causa de palavras assim. E queridos, eu só chego a essa conclusão. Nós precisamos saber quem somos em Deus. Porque sabendo quem somos em Deus, certamente nós seremos pessoas mais firmes, mais seguras, e mais prontas e aptas para o que Deus tem conosco a partir daqui. Amém? Mas como, né? Como é que a gente descobre quem a gente é em Deus? Como é que a gente, qual é o caminho? Como é que a gente garante que essa firmeza de identidade realmente está dentro de nós? E o texto diz. O texto diz que quando Jesus pergunta a respeito do que os homens dizem sobre ele, Pedro começa a dizer. Alguns dizem isso, outros dizem aquilo, outros ainda dizem outras coisas. E aí Jesus se vira para Pedro e faz uma pergunta incrível. E a chave está nessa pergunta. Jesus vira para Pedro e diz: e tu? Quem eu sou para você? E essa é a chave, gente. A chave para sabermos quem somos em Deus. A chave é essa pergunta. Quem Jesus é para você? Porque a partir de um entendimento e de um conhecimento a respeito da pessoa do Filho de Deus, a sua identidade vai ser afirmada. Quem Jesus é para você? Nós discutimos a respeito disso aqui na igreja várias vezes. Eu não quero saber o que Jesus pode fazer. Isso você sabe. Eu não quero que você me diga uma lista do que Jesus é capaz de realizar. Porque isso você sabe. Eu quero que você diga quem Jesus é. O que ele pensa. O que ele sente. Como ele age, como ele reage. O que ele ama, o que ele odeia. Qual o propósito para o universo? Quem é Jesus? Você sabe dizer? Não, Mel, não sei quem é Jesus. Estou longe de descobrir. Eu também estou longe, gente. Mas a Bíblia dá uma pista a respeito do caminho para descobrirmos quem é Jesus. E quando Pedro afirma: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz qual é essa pista. Ele diz: Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Espírito.
O Espírito de Deus quem revelou a você quem eu sou. Queridos, nós só saberemos quem Jesus é pela palavra e pelo Espírito, não tem outro caminho. Eu, Dino, Agnon, Rick, quem mais vinha aqui, Jesus, Cláudia, quem mais vinha aqui pregar, pode morrer, ficar rouco falando de Jesus para você. Mas não vai ser suficiente para você saber quem Ele é. Porque é como se eu chegasse para você e começasse a falar a respeito do Dino. E dissesse, o Dino é isso, o Dino é aquilo, o Dino é aquilo outro. O Dino me trata assim, o Dino me trata assado, cozido. Você nunca ia saber quem o Dino é, a menos que você ousasse se relacionar com ele. Mas muitos de nós têm pautado o nosso relacionamento com o Senhor baseado no que outras pessoas dizem, na opinião de outras pessoas, na palavra de outros pregadores. E tem gente aqui nesse lugar que no lugar de entrar num quarto fechado, abrir a Bíblia e ler a palavra, prefere ir para o YouTube assistir um pregador falar. E nada contra. Você pode ouvir homens de Deus. Mas não é assim que você vai conhecer Jesus. Porque a proposta é Espírito Santo revelando no seu coração por meio da palavra. E aí você vai descobrir quem é esse Jesus. E aí esse Jesus vai ser o Cristo para você. Não vai ser só aquele homem que morreu na cruz. Não vai ser só aquele que curou, aquele que ressuscitou pessoas da morte. Não vai ser só aquele que pode salvar o casamento. Não é só aquele que pode transformar situações, dar um novo emprego, dar um novo carro. Jesus não é só isso, gente. Jesus não é amuleto. E o nome de Jesus não é palavra mágica. Jesus é uma pessoa. E que veio ao mundo para se relacionar comigo e com você. Jesus não é um ídolo. Não faça de Jesus um ídolo. Porque ídolo não relaciona com ninguém, ídolo não fala. Ídolo não ouve. E o nosso relacionamento com Jesus tem sido muito disso. De jogar para Jesus as coisas que a gente quer e dar as costas. Sem nem parar para ouvir se o que a gente quer é o que Ele quer também. O nosso relacionamento com Jesus tem sido muito unilateral. E isso não é relacionamento, gente. Então existe um caminho para que saibamos quem somos, sim. O caminho é saber quem é Jesus. E só sabemos quem é Jesus pela palavra e pelo Espírito. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Livros, pode ler. Filmes, palavras, pregações, você é livre para fazer o que você quiser. Mas o livro de cabeceira de todo crente tem que ser Bíblia, gente. Fico agoniada quando a gente senta assim para um aconselhamento e fala, como é que está seu tempo de leitura bíblica? Eu estou lendo livro tal. Não foi isso que eu perguntei, irmão. Bíblia. Como é que está o tempo de leitura bíblica? E como a gente foge da Bíblia, gente. Impressionante. E aí tem um livro bacana. Vamos ali. Me diz aí um livro, Agnon. É muito legal, né? Vem assim mastigadinho. E aí feito criança recém-nascida que devia estar aprendendo a mamar e a sugar o peito da mãe, que é difícil mesmo, a gente pega e bota uma mamadeira na boca, que tem um buracão desse tamanho aqui pro leite sair, né? Para ser mais rápido. E aí o desenvolvimento da nossa musculatura facial vai pro beleléu. E a gente não usa as faculdades espirituais para aprender de Deus as coisas que Ele quer comunicar, porque vem tudo mastigado. Gente, de novo, leiam. É bom ler mesmo. Mas não abandonem a palavra de Deus. Vocês nunca vão saber quem é Jesus se vocês não lerem Bíblia. Nunca.
pelo Espírito e pela palavra, Jesus será revelado para você. E ele será o Cristo para você, assim como foi revelado para Pedro. Amém, queridos? E você quer ver como é verdade que a partir da revelação sobre a identidade de Jesus, a identidade da gente vai ser forjada? Quer ver? Está no texto também. Depois que Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus responde, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E o 18 diz, e eu lhe digo que você é Pedro. Aleluia. Depois que Pedro teve a revelação de quem era Jesus, Jesus virou para Pedro e afirmou a identidade dele. Não, você não é mais Simão, não, você é Pedro. E aí ele começa a dizer coisas incríveis a respeito de Pedro. Ele diz, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele começa a contar coisas que vão ser pertinentes ao futuro de Pedro. E começa a gerar fé no coração de Pedro. E começa a transformar o interior daquele homem. E aquele homem nunca mais foi o mesmo. Sim, titubeou, errou, mas na frente ele vai negar Jesus. Mas depois ele se levanta na convicção daquela identidade que foi afirmada pelo Cristo. Para continuar se movendo sobre a terra e fazer a vontade de Deus. Queridos, nós só saberemos quem somos quando soubermos quem Jesus é. E quando soubermos quem Jesus é, Ele mesmo vai trazer convicção a respeito de quem somos. Ele mesmo vai gerar as certezas que precisamos, para que as palavras contrárias à vontade de Deus na nossa vida não nos façam parar. Para que a opinião das pessoas não nos faça ser demovidos do lugar onde Deus nos colocou. Sabe, a minha intenção hoje não era trazer uma palavra de triunfo e de vitória para você não, mas é fazer você se conscientizar de quem você é em Deus. E que uma vez que você sabe quem você é em Deus, o inferno não pode te parar. Porque é isso que a palavra diz. As portas do inferno não podem contra o movimento da igreja. Uma igreja em movimento é uma igreja vitoriosa. E o movimento não é um movimento, a gente falou aqui no aniversário da igreja, não é um movimento de avanço desesperador, de crescimento sem ordem, não. É um avanço contra principados e potestades, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. É um avanço contra a injustiça nesse mundo. É um avanço para nos posicionarmos como agentes de justiça sobre a terra. Agentes do reino, manifestantes dessa vontade eterna e gloriosa de fazer o nome de Jesus conhecido em todo lugar. Mas só gente com identidade consegue fazer isso. Só gente que sabe quem é consegue se mover assim. Porque senão na primeira dificuldade a gente vai parar. Porque senão na primeira situação angustiante a gente vai se trancar num quarto para chorar. E não vamos sair mais dali. Vocês estão entendendo? Eu acredito que é por isso que a palavra que veio para nós no aniversário da igreja foi de recolhimento e entrar num quarto para descobrir quem é Deus, porque a gente só pode continuar se a gente souber quem Deus é. E eu não acho que é pretensão desejar que todos nós aqui estejamos no mesmo lugar em Deus, não. Eu preciso acreditar que isso é possível. Porque senão a gente desiste desse negócio chamado igreja. Porque tem gente que acha que o conhecimento a respeito de Jesus, intimidade com Ele, é para alguns apenas. Não, eu sou só crente de banco. Mas não é, gente. A igreja é um corpo só. É um organismo único, vivo. E que se move junto e todo. Tem como a cabeça andar e os pés não acompanharem? Não tem como isso acontecer, gente. Ou a gente está junto, mesmo,
ou você não está no corpo. É isso. Ou a gente está se movendo junto, impactando junto, realizando junto, testificando a respeito do Filho de Deus junto, manifestando Jesus junto, sendo agente de justiça junto, ou a gente não está junto. Não tem como ser pela metade. Não tem como não ser um só espírito, uma só mente, um só coração. A proposta para o corpo de Cristo é essa. Nós precisamos estar juntos nisso. Então, por favor, vamos juntos conhecer quem é Jesus. Vamos juntos descobrir a identidade desse homem. E vamos juntos ser forjados na nossa própria identidade nele. Para que juntos sejamos corpo. E para que ele seja o cabeça. Vocês estão entendendo? Você entende que não pode ser uma coisa unilateral? Não pode ser só uma parte. Não pode ser uma liderança carregando um corpo inteiro. Não pode. Tem que ser todo mundo junto. Por isso que a gente não acredita em hierarquia de autoridade. A gente acredita em função. Como é no corpo. Porque no corpo não tem hierarquia, tem função. Só a mão faz o que a mão faz. Ninguém mais faz como a mão faz. Função. Não é uma questão de importância. Função. E a gente está junto nessa. A gente só tem funções diferentes. Mas a mesma porção do Espírito Santo que há em você, há no Jesus, há na Cláudia, há no Hermes, há no Daniel, há em mim, há na Leia. É o mesmo Espírito. É a mentira a gente abrir a boca e dizer que um tem mais Espírito Santo que o outro. Não tem isso na Bíblia. E se somos templo desse Espírito, precisamos pensar igual, precisamos sentir igual, fundamentados nessa identidade de Cristo Jesus. E aí sabemos quem Ele é, sabemos quem somos, entendemos nossa função no corpo e avançamos para o lugar em que Deus quer que avancemos. E aí sim, estaremos prontos a realizar a vontade de Deus sobre a terra. O que foi que aconteceu com Pedro? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Será que você consegue colocar em um parágrafo? Se a gente fosse fazer esse exercício aqui, você ia conseguir colocar sem dizer uma coisa que ele faz, só dizendo quem ele é? Primeira vez que eu fiz esse exercício, eu tive uma dificuldade horrorosa. Não conseguia escrever quem Jesus era sem colocar alguma coisa que ele sabe fazer. Mas nós precisamos chegar nesse lugar. Porque, como eu já disse aqui, você pode saber o que eu faço, mas só sabe quem eu sou quem está comigo todo dia. Você pode até afirmar, me defender para alguém que um dia fala mal de mim na sua frente. Não, a Mel não é assim. Mas na verdade, só quem pode falar alguma coisa ao meu respeito é meu marido e minhas filhas. Até minha mãe e meu pai, depois de um tempo longe deles, não sabem muito bem como é que eu reajo a determinadas situações. Mas os que estão comigo dentro de casa todo dia, eles sabem. Como é que você quer saber quem Jesus é se você não está com ele todo dia? Ele quer contribuir. Enquanto a ministra estava falando, eu estava, acho que na verdade, sendo ministrado ali pelo Espírito no seguinte sentido. Eu estava pensando como a fé ela é importante nesse processo de identidade. Quer ver uma pergunta difícil? Quem você acha que você é? A pergunta mais difícil é: quem você tem certeza que você é?
Uma coisa é a gente, no decorrer do nosso desenvolvimento humano, e a gente vai crescendo, virando, somos crianças, somos pré-adolescente, adolescente, jovem, e a gente vai tentando ser alguém, né? Mas a gente esquece de que a nossa identidade, ela já foi forjada antes da gente nascer. Mas durante a nossa caminhada nós vamos tentando descobrir quem nós somos, e o grande problema disso é que nós estamos tentando descobrir quem nós somos nos lugares errados. Nós estamos tentando descobrir quem nós somos, ou no ministério, ou numa profissão, ou numa posição social, e a gente está tentando descobrir quem nós somos no processo de se encaixar em algum modelo ou padrão social. É ou não é verdade, gente? E a certeza e a convicção de que a palavra fala, de ter fé, né, de ter certeza, de ter convicção, ela só pode ser através de Jesus. Porque Ele é o Verbo, Ele é a própria palavra. E aquilo que nós somos, quem nós somos, já está escrito. O salmista fala que Deus já escreveu todos os nossos dias, toda a minha história. Mas nós só vamos saber qual é a nossa história quando a gente mergulhar no nosso manual. Aí nós vamos descobrir a nossa história. É importante estudar, é importante ter uma profissão, é importante trabalhar, mas nós não conseguimos encarar a palavra como algo importantíssimo para o nosso desenvolvimento de vida. Nós não conseguimos encarar num livro, né, e no que está escrito nesse livro, algo de extrema importância, muito mais importante do que uma profissão, do que um estudo, do que uma... Às vezes eu falo para pais de crianças que estão em cultinho, aquele tipo de coisa, e às vezes cobram alguma coisa de cultinho, né? Às vezes eu digo assim, a gente dá castigo no filho, a gente levanta o filho de manhã, porque ele tem que ir para a escola estudar para ser alguém, né? Mas o que é que a gente tem feito com nossos filhos porque eles não leem a Bíblia? Se ser alguém, a definição de ser alguém está na palavra. Nós não vamos encontrar na nossa profissão, nós não vamos encontrar no estudo, nós não vamos encontrar no status social, nós não vamos encontrar nas coisas que nós conseguimos acumular. Por isso que tem muita gente com tantas coisas e tantos títulos, mas não é ninguém. E o fato da certeza e convicção. É essa busca que nós temos que ter. Nós só podemos encontrar isso em Jesus. Nós só podemos encontrar isso através da pessoa de Jesus. Nós só podemos encontrar isso na palavra. Ter a certeza e convicção de quem nós somos. E a fé está ligada nisso. Porque sem ela nós não podemos agradar a Deus. Porque sem essa certeza e convicção de quem nós somos, nós não vamos ser ninguém para Deus. Isso é sério. Não ser ninguém para Deus. E eu imagino aquele texto que fala lá, Senhor, expulsei demônio em teu nome, fiz em teu nome, aconteci em teu nome, fiz tanta coisa em teu nome. Deus diz, não, apartai-vos de mim, porque o que você fez foi só iniquidade. Precisamos mergulhar na palavra para encontrar a fé e a certeza e a convicção de quem nós somos. E não tentar construir uma história dentro de uma sociedade. Não tentar se afirmar por um título, ou por uma profissão, ou por coisas que a gente consegue acumular como bens. Mas a fé de quem nós somos. A fé em Jesus de quem nós somos. Nos encontrar nele, encontrar a nossa identidade, a nossa individualidade, porque nós não somos iguais uns aos outros. E Deus fez assim de propósito. E a beleza disso tudo é que nós encontramos as nossas diferenças na palavra. Para onde Deus está nos direcionando e Deus está dizendo quem nós somos. Por isso que Jesus disse para o diabo, né? Nem só de pão viverá o homem, mas daquilo que sai da boca de Deus, da palavra de Deus. Isso vai definir quem nós somos.
Porque, na verdade, gente, Deus não está interessado no que a gente pode fazer. Deus não está interessado no que você pode realizar. Ele nunca precisou de nós. Ele é autossuficiente em si mesmo. Soberano, onipotente, eterno. Deus é Deus. Quer você queira ou creia ou não, Ele é Deus. Então, na verdade, a gente é que se encontra nele. A gente é que precisa dele. A gente se descobre nele. Então, não é uma questão de o que eu realizo ou não para Deus, mas quem eu sou nele. É aquela velha frase que a gente ouve em todo canto, mas na verdade parece que ninguém entendeu. Não é fazer, é ser. Esse é que é o segredo. E aí o que a gente faz porque a gente é. A gente não faz porque vai identificar quem somos. Vocês percebem a diferença? O caminho é outro. E aí eu faço arquitetura porque eu sou a Melissa. E entendi que existe um papel para que eu exerça no reino de Deus com a profissão que Deus me concedeu. E assim tudo que a gente realiza. E aí eu faço medicina ou eu sou enfermeiro porque algo em Deus, algo de Deus foi despertado em mim para cuidar de pessoas. Faz toda a diferença, gente. Faz toda a diferença. Porque todos os seus movimentos vão ser agora pensando numa vida além disso aqui. Gente, isso aqui é tão efêmero. Eu vi um videozinho engraçado. Estava vendo uns vídeos na internet para explicar algumas coisas para as meninas, me ajudar a explicar alguns conceitos de eternidade, algumas coisas assim. E aí eu vi um vídeo, um cara falava, ele pegava um cabo de microfone, e aí ele dizia assim, imagina esse cabo aqui, né? Um cabo bem comprido. Aí ele pegava assim um plug e dizia assim, isso aqui é a nossa vida sobre a Terra. Tamanho aqui do plug. O resto é a eternidade. E aí ele diz assim, por que é que a gente, quando a gente para bem aqui, não deu certo num curso de faculdade que a gente estava fazendo, bem aqui, no meio desse pedacinho aqui, a gente acha que a nossa vida acabou. Ou porque está demorando a passar no Enem, a gente acha que a vida acabou. Quando tem isso aqui tudinho ainda para viver. Aí você entende que se você é médico aqui, é porque tem que repercutir aqui. Senão não tem sentido nenhum. Concordam comigo? Não é muita perda de tempo gastar 8, 10 anos aqui, se não for para repercutir aqui? Concorda? Nossos mestres e doutores aqui, tem tanta gente estudando aqui. E é tão legal ver Deus movendo o coração dessas pessoas para compreender seu papel na eternidade. Porque a gente está estudando aqui para repercutir lá. E eu estou doida para fazer um mestrado também. E aí estava ontem orando, eu disse, Jesus, história da arte, história da cidade, o que é que eu faço, Jesus? O que é que melhor vai glorificar o teu nome? E minha irmã está passando pela mesma ansiedade lá no Juazeiro, vai fazer um FGV, um mestrado em profissional, um mestrado acadêmico, como é que vai ser? Eu disse, Mila, pensa um pouquinho nas repercussões que esse mestrado vai trazer para a tua vida familiar, o cuidado com a Lara, e onde Jesus quer que você esteja. Porque tem que ser assim, gente, senão não faz sentido. Porque não é o que eu faço, é quem eu sou. E em Cristo Jesus, sabendo quem somos nele, aí tudo fica mais leve. Não no sentido de não ter dificuldade, porque vai ter muito ainda, viu? Pode se preparar, porque dificuldade vai ter um monte, né? A gente gosta sempre de afirmar aqui aquela palavra profética que saiu da boca de Jesus, no mundo tereis aflições. Vai ter medo. Mas a gente passa por elas, e elas passam. E a gente sai delas fortalecido, pronto para outra. Porque a vida é de prova em prova.
né? Só é aprovado quem passa pela prova. Só passa de nível quem venceu a etapa. Eu creio de coração que é um desejo de Deus de que nós descobramos quem somos, mas nunca sem antes descobrir quem Jesus é. E eu acredito que é desejo de Deus que nós mergulhemos nessa pessoa, nessa palavra. Vou repetir meu versículo favorito aqui. Ontem eu estava ministrando lá para as mulheres da comunidade Zona Sul. Eu disse assim, eu queria que esse versículo fosse favorito de muita gente. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai ter como teu Deus no secreto, e Ele no secreto vai responder coisas para você. E as perguntas que você tem para Deus a respeito de quem você é, as coisas mais interiores, aquelas coisas que você nunca conseguiu responder, sabe? A justificativa daqueles sentimentos e reações que você tem, que você não consegue entender. Vai lá, teu pai está em secreto e Ele vai te responder. Porque Deus não sonega a direção aos seus filhos, gente. Deus diz pelo menos um não, mas Ele não sonega a direção. E Ele vai falar com você, e Ele vai te ajudar a se descobrir. Na palavra, como o Dino falou, na palavra você vai ser visitado por uma fé que vai agradar a Deus e que vai mover seu relacionamento diário com o Senhor e vai te manter firmado nessa pessoa que é Jesus, a fim de que você descubra também quem você é. Amém?